E a palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês está no Salmo 56. O Salmo 56 foi escrito por Davi, e permita-me colocar o cronômetro para não cansá-los e também não passar do meu horário. O Salmo 56 foi escrito pelo rei Davi, e o versículo 12 diz assim, Salmo 56 e 12, os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Eu te renderei ações de graças. É interessante que o Salmo 56 foi escrito em um momento muito complexo, porque Davi estava fugindo, né? Em 1 Samuel 23, ele chega na terra dos filisteus, em Gate, e alguém olha e diz assim, esse aí não é o Davi, não? E quando ele percebeu que estava sendo descoberto, diz a Bíblia que ele se fingiu de doido, fez com que a baba viesse sobre a sua barba, e ele começou a fazer de doido, e o rei falou, rapaz, eu já tenho tanto doido aqui, você me traz mais um, manda esse homem embora. E ele foi livre da morte, através dessa estratégia. Tem hora que o crente tem que se fazer meio de doido para poder escapar dos problemas, não é? E assim fez Davi. Mas o fato é que no Salmo 56, versículo 12, ele diz, eu te renderei ações de graças. E eu quero falar rapidamente nessa madrugada sobre gratidão. Gratidão. Se eu perguntasse aqui para vocês quais são os motivos que vocês têm, que eu tenho para agradecer a Deus, talvez nós passaríamos aqui a madrugada toda e surgiríamos o sol desse sábado e a gente não terminaria os motivos de gratidão. Eu costumo dizer que a gratidão é a memória do coração. Costumo dizer ainda, irmãos e irmãs, que a gratidão não tem prazo de validade. Você pode ser grato a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, à sua esposa, ao seu marido, à sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó. Você pode ser grato às pessoas em qualquer momento da sua vida. Veja que antes de Jesus realizar o milagre da multiplicação de pães, ele agradeceu. Quando você agradece, cresce. Quando você agradece, o milagre acontece. Nos meus seminários, eu costumo levantar um momento de memória de gratidão quando eu pergunto para as pessoas quem você gostaria de agradecer agora. Uma pessoa que é importante na sua vida, que fez a diferença na sua família, que te ajudou no momento de maior necessidade. E é um momento muito maravilhoso porque a gratidão tem esse resultado. E eu trago aqui nesta madrugada 5 motivos de gratidão segundo a palavra de Deus. 5 motivos de gratidão segundo a palavra de Deus. A quem eu devo agradecer e por quê? Em primeiro lugar, você deve sempre agradecer pela graça que Deus tem demonstrado a você. Você deve sempre agradecer pela graça que Deus tem demonstrado a você. A palavra graça é favor imerecido. A graça significa atrativo, favor, boa vontade. Nós não merecemos a graça, mas a graça de Deus se manifestou entre nós. Nós temos a graça comum e a graça salvadora. A graça comum está disponível a todos. A chuva cai sobre o telhado do justo e do injusto. Aquele que planta pode ser um lavrador que nunca entrou numa igreja, mas se ele cuidou da terra e ele plantou, ele vai colher, porque isso é graça comum. Agora, a graça salvadora é disponível somente àqueles que nasceram de novo. A graça salvadora tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que é pela graça que nós somos salvos. A Bíblia diz em Tito capítulo 2, versículo 11, que a graça se manifestou e a graça nos ensina, ou seja, a graça é professora. Em Romanos 3 e 24, somos justificados pela graça. Não são os nossos méritos, as nossas obras, não, as nossas habilidades, potencialidades, nada disso resolve. Mas quando nós confiamos em Jesus de todo o coração, nós recebemos o toque da graça de Deus. Em João 1,17, Jesus diz, olha, a graça, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É tempo de agradecer a Deus pela nossa salvação. O Deus que nós servimos enviou o seu santo filho Jesus. E o maior presente que nós temos não é a casa que moramos, o carro que temos, a cidade que estamos, o emprego ou o salário. O maior presente que uma pessoa tem
é a salvação em Cristo. E esse é o primeiro motivo, agradecer a Deus pela graça que Ele tem demonstrado a nós. Em segundo lugar, você deve sempre agradecer a Deus pelos planos que Ele tem na sua vida. Que coisa linda! Agradecer a graça demonstrada, mas agradecer os planos. Pastor, quais são os planos que Deus tem comigo? Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos e os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e para vos dar um futuro. E muitas vezes, irmãos, os planos de Deus não são os nossos planos. Nós traçamos uma rota, mas o mapa, quem dirige é Deus. Nós traçamos um caminho, mas quem nos leva é o Senhor. Inclusive, Isaías vai dizer em Isaías 55, 8 e 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Assim como os seus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Ou seja, Deus tem planos e projetos em sua vida e Ele sabe o que é melhor para você. Agradeça a Deus pelos planos que Ele tem na sua vida. Minha esposa, irmã Clarina, quase morreu ainda no ventre de sua mãe, mas ela está viva e servindo a Deus pelos planos que Deus tem com ela. A minha filha quase perdeu a vida quando nasceu. Assim que ela nasceu, eu não sei o que aconteceu naquela sala, mas a enfermeira deixou que ela escorregasse. E aquela bebê, se ela caísse naquele momento e batesse a cabeça no chão, ela morreria na hora. E quando ela estava escorregando, o médico gritou para a enfermeira, ela segurou nos pezinhos da minha filha e a minha filha não caiu no chão. Por quê? Porque os planos que Deus tem são maiores e melhores. Olhe para Abraão. Veja os planos que Deus teve com Abraão. Veja os projetos que Deus estabeleceu. O velhinho carregou um bebê com 100 anos. Com 100 anos ele empurrou um carrinho de bebê. Veja os planos que Deus tinha com José. O menino que com 17 anos sonhou, que enfrentou a inveja, o ciúme, enfrentou o poço, enfrentou a venda como escravo, enfrentou a injustiça na casa de Potifar. Mas 13 anos depois, o seu sonho foi realizado, porque Deus tem planos conosco. Veja os planos na vida de Moisés. Com 40 anos ele acha que é alguém, com 80 ele acha que é um ninguém. Mas Deus mostra que faz de um ninguém um alguém e o chama aos 80 anos, e a sarça ardeu na vida de Moisés. A sarça ainda pode arder na sua vida e no seu ministério. Veja os planos na vida de Ruth. Ela não tinha nada a ver com os projetos de Deus. Ela era uma moabita. Mas quando ela olha para a sogra e diz para Noemi: aonde a senhora foi, eu vou. O teu povo é meu povo. E o teu Deus é meu Deus. Quando ela diz para a sogra: o teu Deus é o meu Deus, a promessa veio como um raio sobre a cabeça dela. Chega pobre, vai trabalhar na lavoura de Boaz, e de uma pobretona ela se torna a chefe da fazenda e se torna a mulher mais abençoada em todas as áreas ali em Belém, porque Deus tinha planos com Ruth. Olhe para Esther, foi criada longe do pai e da mãe, foi criada pelo primo, mas no projeto de Deus, Deus fez dela rainha do maior império do seu tempo. Olhe para a vida de Paulo, de autor de cartas para matar, tornou-se autor de cartas para abençoar. De perseguidor da igreja, tornou-se perseguido por amor ao evangelho. De um homem truculento, de um homem que arrastava os crentes pelos cabelos, pelas ruas. Agora ele disse: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. Agradeça a Deus pelos planos que Ele tem com você. Você não está à deriva. Você não é um acidente de percurso. Você está dentro dos planos e projetos maravilhosos de Deus. Mas a terceira forma de agradecer, o terceiro motivo de gratidão: primeiro, eu agradeço a Deus pela graça demonstrada. Segundo, eu agradeço pelos planos que são grandes. Mas terceiro, eu agradeço pelas promessas que nunca falham. Abraçar esta verdade, irmãos e irmãs, é algo maravilhoso. As promessas de Deus nunca falham. Quando Deus promete lá no Éden, da semente da mulher vai nascer um que vai ferir a cabeça da serpente, Ele prometeu isso e Ele confirmou isso quando Jesus Cristo nasceu.
Quando ele prometeu que viria o juízo sobre a terra com o dilúvio, ele prometeu e ele cumpriu. Quando ele prometeu que de Abraão viria uma descendência, ele cumpriu. Quando ele prometeu que tiraria Israel do Egito, que desceria o Espírito Santo sobre nós, quando Jesus prometeu a vida eterna, todas as promessas são promessas que não falham. Agradeça a Deus nesse momento pelas promessas que não falham. Nós ouvimos o nosso irmão cantar o hino 459, e na minha opinião é uma das poesias mais lindas da harpa cristã. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, as promessas brilharão. Você já parou para pensar? Pode uma estrela parar de brilhar, mas as promessas de Deus brilharão. Agradeça a Deus pelas promessas que não falham. As promessas de Deus não falham na minha e na sua vida. Em quarto e penúltimo lugar, você deve agradecer a Deus pela graça demonstrada. Você deve agradecer a Deus pelos planos em sua vida. Você deve agradecer a Deus em terceiro lugar pelas promessas que não falham. Mas olha isso. Agradeça a Deus pelas mudanças que Ele está fazendo em você. Eu não estou dizendo mudanças geográficas. Não é mudanças que estão acontecendo na reforma da congregação que você está. Não é mudança no cômodo da sua casa. Mudanças que Deus está fazendo em você. Em você. Sabe? Deus trabalha primeiro em você, para depois trabalhar através de você. Isso é muito interessante, porque Ele primeiro trabalha em José, para depois trabalhar através de José. Ele trabalha em Davi, para depois trabalhar através de Davi. Ele trabalha em Pedro, para depois trabalhar através de Pedro. Esses dias um pregador disse algo muito interessante que eu não me esqueço. Ele disse assim, olha, Noé levou 120 anos para construir uma arca, mas Deus levou 120 anos para construir o Noé. Eu achei isso fantástico, maravilhoso, né? Eu não tinha pensado nisso, nesse aspecto, né? Noé levou 120 anos para construir uma arca, mas Deus levou 120 anos para construir o Noé. Às vezes você leva 10 anos para construir uma igreja, mas esses 10 anos Deus está construindo você. Você leva 5 anos para conseguir construir sua casa própria. Nesses 5 anos Deus está construindo você. Então agradeça a Deus nesta madrugada, porque Deus está trabalhando em você. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente descansará. Como é que Deus trabalha em mim? Quando Ele é habitante. Vocês sabem que a diferença entre habitante e visitante ela é muito grande. Se eu for na casa do irmão Glauber, mesmo conhecendo ele hoje, imagino que um dia, quem sabe, esteja na sua casa, por mais amizade que tenhamos, eu não vou poder chegar, já tirar o sapato, colocar os pés para cima, abrir geladeira, ligar forno. Eu não posso. Eu sou um visitante, eu tenho que ter um mínimo de educação. Mas a minha casa, eu pego água na geladeira a hora que eu quiser, eu tiro o sapato. Que é minha casa, eu sou habitante. Há muitas pessoas que Deus não pode trabalhar primeiro nele para depois trabalhar através dele, porque Deus exerce o papel apenas de um visitante, que o visita em um grande congresso, que o visita quando vem um grande pregador. Mas nós precisamos entender que na nossa vida, Deus não pode ser visitante, ele tem que habitar, ele tem que estar, ele tem que permanecer. Não é? É a ideia do molho de chaves. A gente tem tantas chaves no molho e a gente fica escolhendo as chaves que Deus às vezes vai, Deus, a chave da vida financeira eu vou deixar na sua mão que estou meio apertada aí, preciso de um milagre. Mas a chave do casamento o senhor deixa comigo que eu resolvo isso aí com a patroa aqui. Olha, a chave do ministério eu vou deixar na sua mão, mas a chave do emprego, como é eu que acordo cedo para trabalhar, o senhor deixa que isso aí eu resolvo. E nós vamos escolhendo quais são as chaves. E Deus está dizendo para nós nesta madrugada, entregue-me o molho todo. Entregue-me o molho de chave completo e deixe que eu tome conta completamente da sua vida e da sua história. O Senhor é aquele que quer exercer o papel de habitante.
Sabe? Se Deus tem liberdade para trabalhar em minha vida, eu tenho que agradecer. Hebreus vai dizer que o filho que recebe a disciplina do pai, ele não pode reclamar, porque se eu não for disciplinado por Deus, é sinal que eu não sou filho. Mas se eu sou disciplinado, se eu sou corrigido, eu preciso permitir e agradecer a Deus pelas mudanças que Ele está fazendo aqui dentro. De alguém incrédulo, Ele me faz alguém mais crente. De alguém irado e colérico, Ele pode me fazer mais manso. Quando o saudoso pastor Padilha aceitou a Jesus na década de 50, ele tirava leite com seu pai no interior de São Paulo e ele falava palavrões para a vaca, porque ele aprendeu com o pai. Então, na hora de tirar leite, xingava a vaca e chutava. No dia que ele recebeu Jesus, ele entrou numa igreja pequena de madeira. E de repente o dirigente diz: vamos todos dobrar os joelhos. E ele dobrou junto, nunca tinha orado na vida. Aí quando ele dobrou o joelho e fez que ia embora para escapar, tinha um diácono com os braços cruzados assim, do tamanho da porta. Ele falou: agora não tem como eu escapar. Quando ele dobrou o joelho, um jovem começou a orar ao seu lado. E nas palavras do pastor Carlos Padilha, a oração daquele jovem tinha tanta santidade, tanta pureza, que parece que o próprio Jesus estava do lado dele. E naquele momento de joelhos dobrados, ele lembrou-se de todos os seus pecados e começou a pedir perdão a Deus. Até as pedradas que ele tinha jogado na vidraça do vizinho, quando criança, ele lembrou e pediu perdão. E nas suas palavras ele disse: ajoelhei-me como um pecador, mas levantei-me como um salvo e um homem transformado. No dia seguinte, foi tirar leite da vaca. E agora ele olhou para o pai dele e falou: pai, o senhor não pode ficar xingando a vaca assim, não. O senhor não pode ficar falando palavrão para a vaca. Ele achou estranho. O que está acontecendo, meu filho? E o resultado é que o pai dele, xingando a vaca, brigando a vaca, segurava o leite. Era 3, 4 litros. Pastor Padilha era 15, 20 litros de leite. Quando nós aceitamos a Jesus, até o gato e o cachorro em casa se dá bem. Porque um crente lavado no sangue do Cordeiro, que Deus trabalha nele, não fere, não machuca nem o cachorro, nem o gato. Até o cachorro e o gato, quando ele chega em casa convertido, acha ele meio estranho, porque agora ele é uma pessoa transformada. De alguém afoito e desesperado, Deus pode nos fazer mais confiantes. De alguém carnal e pecador, Ele pode nos fazer viver em santidade. Eu peço a todos nós, a começar de mim, vamos pedir a Deus que o fruto do Espírito apareça em nossa vida. Deixa Deus trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Que o amor, a alegria e a paz, a longanimidade, a benignidade e a bondade, a fé, a mansidão e o autocontrole faça-nos mais parecidos com Jesus a cada dia, para a glória de Deus. Mas eu encerro as minhas palavras, depois de 18 minutos já falando. Você deve sempre agradecer a Deus pela casa que Ele está preparando para você. Agradecer pela graça demonstrada, pelos planos maravilhosos, pelas promessas que não falham, pelas mudanças que estão acontecendo, mas em último lugar, pela casa que Ele está preparando para você. E eu encerro, eu li Salmos 56, mas eu encerro com João 14, quando Jesus diz nos 3 primeiros versículos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, porque vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Gente, não se turbe o coração. Primeira palavra que ele traz. A segunda, creia em Deus. A terceira, creia em Jesus. Ele diz: creia em mim. A quarta, creia que o céu te espera, porque ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. A quinta mensagem, creia que a casa está sendo preparada. Ele está dizendo: eu vou preparar lugar. Em sexto lugar, creia que ele virá. E ele diz assim: e se eu for, virei outra vez. Sétimo, creia que Jesus quer estar para sempre com você, porque ele diz: eu te levarei para que onde eu estiver, você também esteja. Agradeça a Deus, porque o céu te espera. Agradeça a Deus, porque mesmo diante de enfermidades, lutas, guerras e tantos problemas que enfrentamos aqui, a morte não é o fim, mas é o passaporte para o céu. É um carro de primeira classe que nos leva a Deus. O céu nos espera. O céu te espera. Está sendo preparado coisas grandes para nós. E se o céu me espera, isso é graça.
Se o céu me espera, isso é plano. Se o céu me espera, isso é promessa. Se o céu me espera, é porque Deus está fazendo mudanças em mim para que eu possa agradecê-lo pela vida eterna. Esses são os 5 motivos de gratidão. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta madrugada. Agradeça a Deus pela graça demonstrada, pelos planos que são grandes, pelas promessas que não falham, pelas mudanças que Deus está fazendo e pela casa que Deus está preparando para nós, para estarmos para sempre com o Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Agradeço muito esta rica e preciosa oportunidade.